quando a gente vai modelar, a gente sempre vai ter a menor escala de interesse. Inexorável isso. Quando você tem uma menor escala de interesse, sempre haverá movimentos resolvíveis não resolvíveis. Movimentos resolvíveis são aqueles que você consegue calcular a velocidade na sua escala de interesse. Então, você consegue acompanhar o movimento e calcular qual é a taxa de variação da posição no tempo. Por definição, taxa de variação da posição no tempo é o que se chama velocidade. Então, se você consegue definir a velocidade na sua escala de interesse, o escoamento é resolvível. E, para isso, você tem que ser capaz de acompanhar o movimento. E o nome técnico disso aí é advectivo ou convectivo. Vectivo é associado ao movimento, e ad é junto, e com é junto. Então, você está dizendo advectivo, convectivo, você está dizendo que é o movimento que você consegue acompanhar. É o movimento que você vai junto, tá? Então, se você vai junto, consegue acompanhar, consegue ver a taxa de mudança da posição no tempo, consegue calcular a velocidade, resolveu o movimento. Entretanto, sempre haverá movimentos em escalas inferiores, em que você observa o movimento, mas você não consegue definir com precisão a velocidade. É um movimento mal resolvido, difuso. Então, sempre vai ter isso. Então, na aula passada, nós vimos isso. Então, tem o movimento advectivo e o movimento difusivo. O transporte também vai ser advectivo e difusivo. Eu já expliquei que usar o termo movimento, escoamento, transporte, fluxo, são sinônimos. É uma questão de contexto. Geralmente você usa movimento e escoamento para a água como um todo, mistura fluida de N substâncias, dentre as quais a substância H2O ocupa quase todo o volume. E a gente costuma usar o termo transporte quando se trata do movimento específico de alguma propriedade dessa água. Então, por exemplo, a gente fala o transporte do calor, o transporte da salinidade, o transporte dos sedimentos em suspensão. Sedimento em suspensão representa um terceiro constituinte com potencial de gerar um gradiente de pressão suficiente para ter comportamento ativo. Então, os três constituintes que podem ter comportamento ativo se tiver variação de concentração suficiente para gerar gradiente que interfira no movimento são salinidade, é o mais forte, mexe na dezena da massa específica, temperatura, mexe na unidade da massa específica, concentração de sedimentos, mexe na primeira e na segunda decimal da massa específica. Os outros constituintes, eles são muito poucos para poder causar alguma interferência relevante.